Vamos começar. Nós temos aí 5 alunos conectados e vamos aguardar ao longo da aula quem for entrando, mas já vamos dar início aqui já, tá? Então, gente, a aula passada nós estávamos falando sobre intervenção federal. Ainda não finalizamos o tema e hoje nós vamos dar continuidade ao tema, então, certo? Eu vou, então, compartilhar aqui com vocês. Nós estávamos falando sobre as hipóteses de intervenção federal, né, que são provocadas. Nós já vimos os incisos do artigo 36, que são as hipóteses que a intervenção federal pode ser decretada, mas necessita que alguém faça a provocação ao presidente, que são essas hipóteses aqui, né? Então, hipótese 1, hipótese 2, hipótese 3. Relembrando que a aula passada nós falamos sobre a representação, aquela ação que o Procurador-Geral da República ajuiza perante o STF, né? Nessa circunstância. Muito bem. Hoje nós vamos, então, começar a falar sobre os parágrafos do inciso do artigo 36, tá? Então, nós vamos começar a falar aqui, ó, do parágrafo 3º. Depois a gente volta nos demais, tá? Então, olha o que diz o parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, inciso 6º e 7º, ou do artigo 35, inciso 4º, nós não vimos ainda no artigo 35, porque a intervenção federal estadual, depois nós vamos dar uma repassada nele, tá? Então, nos casos do artigo 34, incisos 6 e 7, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional ou pela Assembleia Legislativa, no caso da intervenção estadual, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se esta medida bastar para o restabelecimento da normalidade, tá? Então, gente, o que quer dizer isso? Nós já sabemos que, acontecendo alguma daquelas situações previstas no artigo 34, pode gerar a necessidade de fazer uma intervenção federal, tá? E a intervenção federal, ela vai fazer o quê? Afastar a autonomia do ente federado, né? Nós já falamos sobre isso quando falamos sobre a introdução a esse tema, tá? E o que o artigo 36, parágrafo 3º, está me falando? Que nem sempre a intervenção federal, nem sempre a atuação do presidente da República, quando ele é provocado, ou mesmo quando ele atua de ofício, necessariamente vai implicar na intervenção federal, tá? Então, mesmo que aconteça alguma daquelas hipóteses do artigo 34, né, sobretudo as relativas ao inciso 6º e 7º, o decreto de intervenção, né, todas as vezes que o presidente for requisitado, ele é obrigado a exarar o decreto. Lembram disso? Tratando-se de requisição, é uma obrigação, né? Então, não necessariamente o presidente, ele tem que emitir o decreto de intervenção. Ele é obrigado a emitir o decreto de intervenção, porque a atuação dele é vinculada, né? Lembrem-se que em caso de requisição ele é obrigado. Então, ele é obrigado a emitir o decreto de intervenção, tá? Mas não necessariamente o decreto vai fazer a intervenção, né? Pode ser que, simplesmente suspendendo o ato impugnado, esta suspensão baste para retornar à normalidade daquele estado-membro, né? Então, vamos voltar aqui no artigo e eu vou explicar direitinho para vocês. Observem. Nós já sabemos que a intervenção federal acontece em circunstâncias, né, que estão gerando uma anormalidade no Estado. São circunstâncias excepcionais, coisas que aconteceram que trouxeram uma anormalidade para o Estado, né? Então, tá tendo um pequeno desequilíbrio ali, e é por isso que é necessário que se faça essa intervenção, tá? O que o artigo 36, parágrafo 3º, está me falando? Que nos casos do artigo 34, inciso 4, 6 e 7, não necessariamente eu preciso fazer a intervenção. O presidente precisa fazer a intervenção, tá? Se ele suspender a execução do ato impugnado, né? Se o decreto
se limitar a suspender a execução do ato impugnado e se essa medida bastar para retornar à normalidade, não é necessário fazer a intervenção federal. Então, vamos dar um exemplo aqui. Ó. Inciso 7º. O Estado está deixando de observar algum dos princípios. Por exemplo, não prestou contas da administração pública direta e indireta. Tá? O decreto de intervenção vai lá e faz o quê? Determina a prestação de contas. Se esse decreto, se essa medida de determinar a prestação de contas, determinar que o Estado realize a prestação de contas, for suficiente para retornar com o Estado à normalidade, eu não preciso decretar a intervenção federal. Então, se o presidente exara um decreto mandando que ele preste as contas, o Estado vai lá e presta, essa medida foi suficiente, não foi? Porque o que estava faltando não era isso. Então, eu não preciso decretar intervenção federal nesse caso, tá? É isso que o artigo 36, parágrafo 6º, está me falando, ó. Parágrafo 3º. Nos casos do artigo 34, incisos 6 e 7, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se esta medida bastar para o restabelecimento da normalidade. Tá? Então, o que eu quero, qual que é a ideia, qual que é a lógica da intervenção federal? Para que ela existe? Para retornar ao estado normal de um estado, né? Para retornar à situação normal de um estado que está tendo um problema em alguma questão. Qual questão? Tem acontecido lá algumas dessas situações descritas no artigo 34. Né? Então, essas são as situações que me autorizam a decretar intervenção federal. Só que nos casos do inciso 6 e 7, prover execução de lei federal ou ou decisão judicial e assegurar a observância dos princípios sensíveis, nem sempre será necessário decretar intervenção de cara. Né? Pode ser que o presidente, exarando o decreto e suspendendo a execução do ato impugnado, né? Ou qual que é o ato que está sendo impugnado? Vamos supor que o ato que está sendo impugnado aqui, vou dar um outro exemplo, seja que o Estado não está observando a autonomia municipal. Né? O Estado, nós já sabemos que todos os entes federados são autônomos. E vamos supor que, de repente, o Estado trouxe uma previsão lá na Constituição dele, Constituição Estadual, que fere a autonomia do município. É uma situação que fere princípio sensível e, portanto, poderia gerar uma intervenção federal. Ocorrendo essa situação, e se for o caso, simplesmente suspender a execução do ato impugnado, ou seja, vamos supor que é um artigo da Constituição. Aí o decreto determina que aquele artigo da Constituição Estadual fique suspenso. E essa medida, porque está ferindo a autonomia municipal, no exemplo que eu estou dando, e essa medida sirva para voltar com o Estado à normalidade, não precisa de decretar intervenção federal. Ok, gente? Somente nos casos do inciso 4, do inciso 6 e 7, tá? O decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado se essa medida bastar para o restabelecimento da normalidade. Ok? Muito bem. Se vocês não falaram nada, vamos considerar que está ok. O que esse nos fala ainda, gente, diz respeito aqui, ó. Nos casos do inciso 6 e 7, dispensada a apreciação do Congresso Nacional, né? Ou seja, o que esse artigo está me falando? Que nos casos do artigo 34, incisos 6 e 7, é dispensada a apreciação do Congresso Nacional. Significa o quê? Que nos outros casos, que não esses dois, a apreciação do Congresso Nacional é necessária, é obrigatória. Tá? Então, isso se chama controle político. Tá? Então, vamos voltar aqui ao material para a gente aprofundar mais nesse assunto. Ó. Então, voltando aqui, ó. Nem sempre a atuação do presidente da República implicará intervenção no ente. O presidente da República está obrigado a expedir o decreto interventivo. Tá? Mas o decreto não necessariamente implicará no afastamento da autonomia do ente federado, ou seja, não necessariamente implicará na intervenção, se a mera suspensão da execução do ato impugnado for suficiente para assegurar o restabelecimento da normalidade. Tá? Então, nessa situação, não haverá uma efetiva intervenção. Tá? Só vai haver o quê? A suspensão do ato impugnado. Tá? Agora, se o decreto meramente suspensivo não for suficiente,
Aí o presidente da República vai decretar intervenção, tá? Tudo bem. Ok até aqui, gente? Dê um ok aí no chat para eu saber que vocês estão entendendo. Ok. Muito bem. Então, aqui, ó, Ok. controle político, que é aquilo que eu estava falando. O decreto de intervenção deverá ser submetido à apreciação do Congresso Nacional, tá? No prazo de 24 horas. Daqui a pouco a gente volta ali. Então, gente, o que é o controle político? É essa apreciação que o Congresso Nacional tem que fazer do decreto, que está descrita lá no parágrafo 3º do artigo 36. Tá? Então, a regra é que o Congresso aprecie esse decreto. Tá? A exceção é que, nos casos dos incisos 6 e 7, ela está dispensada. Tá? Então, ó, o decreto será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Tá? Então, expediu o decreto, tem 24 horas para mandar para o Congresso Nacional. Tá? Se o Congresso estiver de recesso, inclusive, ele vai ser convocado extraordinariamente. Se for durante julho, né, ou dezembro, janeiro, fevereiro, ele vai ser convocado extraordinariamente para apreciar esse decreto. Tá? Então, uma diferenciação importante, gente, é que o presidente, ele não é que ele está solicitando a autorização do Congresso Nacional para decretar intervenção, não, tá? Quando ele manda o decreto para o Congresso Nacional, a intervenção federal já está decretada, tá? Inclusive, ele decreta imediatamente as medidas que ele coloca lá no decreto, para já ir começando, elas já começam a serem implementadas, tá? Então, primeiro ele decreta a intervenção, depois é que ele submete o decreto de intervenção ao Congresso Nacional, tá? Então, olha só, ele decreta a intervenção e as medidas interventivas já começam a ser praticadas. Em seguida, ele submete a medida à apreciação do Congresso Nacional, que vai aprovar por meio de um decreto legislativo ou não, tá? A aprovação é efetivada mediante a expedição de um decreto legislativo, tá? Caso o Congresso Nacional não aprove, gente, a intervenção deverá cessar imediatamente. Porque se o Congresso Nacional não aprova, aquele ato passa a ser inconstitucional. Tá? Por quê? Porque a Constituição diz que é necessária a aprovação do Congresso Nacional. E se o ato está sendo praticado sem que o Congresso Nacional tenha dado essa autorização, sendo que ele, no caso dele ter rejeitado o decreto, essa atuação vai passar a ser inconstitucional, tá? E se o presidente insistir em manter aquela intervenção, ele pode, inclusive, incorrer em crime de responsabilidade, tá? Então, olha aqui, vamos ler o parágrafo que eu coloquei para vocês. Caso o Congresso Nacional não aprove a decretação da intervenção, esta passará a ser um ato inconstitucional e deverá cessar imediatamente, tá? Porque, se for mantido, constituirá atentado contra a autonomia do ente federado, caracterizando, inclusive, crime de responsabilidade do presidente da República. Tá? Então, gente, retomando, o que é esse controle político? É a apreciação que o Congresso Nacional tem que fazer do decreto de intervenção. Como que é a cronologia? Primeiro, o presidente decreta a intervenção. As medidas que ele incluiu lá no decreto já começam a ser implementadas. Ele tem 24 horas para mandar esse decreto para o Congresso Nacional. Né? Ele manda esse decreto para o Congresso Nacional quando a intervenção já está decretada. Então, quando o Congresso Nacional recebe o decreto, já existe uma intervenção em curso. Tá? E ele vai aprovar essa intervenção ou não. O Congresso Nacional, expedir um decreto legislativo de aprovação ou não, né? Ou de não aprovação. Né? Caso seja um decreto de aprovação, ok, a intervenção federal vai continuar sendo implementada nos moldes determinados pelo decreto presidencial. Caso o Congresso Nacional não aprove, essa intervenção deve cessar automaticamente. Ok, gente? Tudo bem? Ok. Isso é o que a gente chama de controle político da intervenção federal. Ok? Tá onde? Previsto onde? Ok. Preciso no parágrafo 3º
do artigo 36, tá? Então, esse parágrafo terceiro do artigo 36, ele nos traz várias informações, tá? Por isso que eu sempre falo para vocês que o mais importante aqui, quando a gente está estudando intervenção federal, é interpretar os dispositivos, tá? Então, o que as informações que o parágrafo terceiro nos tá trazendo? Que, nos casos do artigo 34, incisos 6 e 7, nem sempre será necessário decretar intervenção. Se a suspensão do ato impugnado bastar para retornar ao estado da normalidade, eu não preciso decretar a intervenção. O que mais que esse parágrafo terceiro está me falando? Que, nos casos do inciso 6º e 7º, também está dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional. Tá? Ou seja, no caso do inciso 6 e 7, não se faz esse controle político. Tá? E aí, interpretando isso, esse texto, a contrário senso, eu concluo que, para os outros casos, é necessária a apreciação do Congresso Nacional. Ok? Então, é assim que a gente tem que ler esse dispositivo. Tá? Então, os incisos 6º e 7º têm algumas peculiaridades. Quais? Primeiro, não precisam de passar pelo controle político. O decreto presidencial decreta a intervenção direta, não passa para o Congresso Nacional. Tá? E segundo, o decreto vai se limitar a suspender a execução do ato impugnado se essa medida bastar. Ok, gente? Muito bem. Vamos, então, ler agora, estudar os outros parágrafos desse artigo. Tá? Então, olha só. Parágrafo 1º. O decreto de intervenção, que especificará a amplitude, o prazo e as condições de execução e, se couber, nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional ou da Assembleia Legislativa no prazo de 24 horas. Tá? Então, gente, o que eu quero dizer aqui? Que são elementos que tem que conter o decreto de intervenção. Amplitude, vai ser no estado inteiro? No executivo inteiro? Ou vai ser só numa secretaria? Lembrem, por exemplo, que a intervenção federal que houve há pouco tempo no estado do Rio de Janeiro não foi no estado inteiro. Foi aonde? Na Secretaria de Segurança Pública. Tá? Então, qual foi a amplitude da intervenção? Apenas uma secretaria. Tá? E isso tem que vir estabelecido no decreto. Certo? O prazo de duração, porque a intervenção, ela sempre é por prazo determinado. Então, eu preciso que o decreto me fale por quanto tempo que ela vai durar. Tá? Ela tem que trazer o prazo já. Não pode falar, deixa rolar aí, a gente vê, quando tiver bom a gente para. Não. O decreto já tem que vir estabelecendo qual que vai ser o prazo. Tá? E quais são as condições de execução daquilo, como que aquela intervenção vai se dar. Eu vou afastar o secretário? Eu vou afastar o governador do estado inteiro? Vai ser necessário? Tá? Eu vou substituir o secretário? Quem que eu vou colocar no lugar dele? Ou não vai ser necessário? Então, todas essas condições devem vir no decreto de intervenção. Se for o caso, vai nomear o interventor. Quem que é o interventor, gente? Se o presidente entender que naquele caso específico é necessário afastar a autonomia do estado inteiro, então a amplitude vai ser o estado inteiro, e eu preciso afastar o governador do estado, inclusive, é necessário nomear um interventor que vai ficar no lugar dele, que vai assumir as funções do governador enquanto ele for afastado, enquanto durar a intervenção. Tá? Então, se for o caso, né, de uma das medidas ser o afastamento do governador, eu preciso nomear o interventor, que é a pessoa que vai ficar no lugar dele. Tá? Então, esse decreto vai ser apreciado pelo Congresso Nacional, como nós já falamos, no prazo de 24 horas. Né? Se não estiver funcionando, será convocado extraordinariamente, coisa que nós já falamos também. Voltemos aqui, então, ao material. Noeli, esse prazo pode ser maior ou tem que ser 24 horas? Não, o prazo de 24 horas, espera aí, só que eu vou aumentar o volume aqui, porque não estou conseguindo ampliar. O prazo de 24 horas é o prazo que o presidente tem para mandar o decreto para o Congresso Nacional. Tá? Então, é o prazo... Pois é, mas ele tem que ser 24 horas? Sim, em até 24 horas. Não é o prazo que o Congresso vai ter para apreciar, não, tá, gente? É o prazo que ele vai ter. Então, vamos ler o artigo de novo. Peraí.
será submetida à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas, tá? Então, ele vai ter que apreciar em 24 horas. Agora que eu tô relembrando aqui dessa interpretação. Assim que o Congresso Nacional receber o decreto, ele tem 24 horas para falar se aprova ou não, tá? Imagine, gente, que a decretação de intervenção federal é uma situação emergencial, então ela tem que ser implementada imediatamente, né? Então, o Congresso Nacional, por isso, inclusive, que tem essa previsão aqui, ó, que ele tem que se reunir de forma extraordinária, se tiver em recesso, porque ele só vai ter 24 horas para falar se ele concorda ou não, se ele aprova ou não. Ok? Ficou claro aí, pessoal? Ok, Noelle, ficou. Ok, professora. Muito bem, voltemos. Cool. A intervenção federal será implementada mediante decretos, nós já estamos cansados de saber, vai especificar amplitude, prazos, condições da intervenção e, se for o caso, nomear o interventor. Até botei um parênteses aqui. A intervenção pode ou não implicar necessidade de nomeação de interventor, né? Se a intervenção ocorrer, por exemplo, no Poder Executivo, a nomeação de interventor será necessária para que ele exerça funções do governador, né? Se a intervenção se restringe ao Poder Legislativo, gente, porque a intervenção pode se dar. Lembre que, por exemplo, pode ser o motivo da intervenção, pode ser que um dos poderes está sofrendo coação. Então, vamos supor que o Poder Legislativo está sofrendo coação, a intervenção vai ser restrita a ele, tá? Então, torna-se desnecessário haver um interventor, tá? Então, vai depender das circunstâncias, das características da situação que está ensejando a intervenção, tá? Há outra questão importante, gente, que está prevista no artigo 90, tá? Que tem a ver aqui com nós, que a gente tem que ler em conjunto. Nas hipóteses de intervenção não vinculada, ou seja, aquela feita espontaneamente pelo presidente, sem necessário, né, de ofício pelo presidente, ou aquelas provocadas mediante solicitação, não aquelas provocadas mediante requisição, tá, gente? O presidente ouvirá os conselhos da República e os conselhos de defesa nacional. Tá? Então, o artigo 90 vai dizer que, nos casos de intervenção que não é provocada por requisição, porque nós já sabemos que nos casos em que a intervenção é provocada por requisição, ela é vinculada, né? Ou seja, o presidente é obrigado a decretar, então não é isso que está falando aqui, tá? Nós estamos falando das hipóteses de intervenção não vinculada, aquelas em que o presidente não é obrigado a decretar. Quais são elas? Aquelas espontâneas, que ele pode decretar de ofício, e aquelas provocadas por solicitação. Lembrem aqui, primeira aula de intervenção, diferença de solicitação para requisição. Nesses casos, o presidente vai ouvir os conselhos da República e o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional, tá? Que irão emitir um parecer opinativo, tá? Então, esse parecer que esses dois conselhos emitem são pareceres opinativos, não obrigam o presidente da República, tá? São apenas o posicionamento desses órgãos a respeito da necessidade ou se for o caso, né, de avaliar se é o caso de decretação de intervenção ou não. Então, são opiniões, pareceres opinativos, tá? Então, não quer dizer que se o Conselho da República entender que não é o caso, o presidente não pode fazer. Não. É apenas a opinião do Conselho da República, tá? E o Conselho de Defesa Nacional, mesma coisa, tá? Então, são apenas nesses casos, vai ouvir esses dois órgãos que vão emitir pareceres opinativos. A intervenção será sempre temporária, tá? Cessados os seus motivos, está no parágrafo 4º, as autoridades afastadas de seu cargo a este voltarão. Salvo impedimento legal, tá? Dependendo aí de qual for a situação. Vamos supor que era um governador e o mandato dele acabou, né? Então, aí na hora que a situação retornar à normalidade, ele não vai voltar ao cargo. Por quê? Porque o mandato dele acabou, tá? Mas a regra é que, cessados os motivos que ensejaram a decretação de intervenção, as autoridades que tiverem sido afastadas do seu cargo, seja governador, seja secretário, né, quem for, a estes retornarão. Ok?
Ó, término de mandato, cassação de mandato, suspensão ou perda de direitos políticos, tá? Então, são situações que impedem a pessoa de assumir o determinado cargo, tá? Então, nesses casos, esses impedimentos aqui, ela não vai retornar. Mas aí, no caso, mesmo que ela não retorne, a situação vai voltar à normalidade, tá? Então, aqui, ó, nesses casos, cessada a intervenção, deverão assumir os cargos os sucessores daquelas pessoas, tá? Ah, ô, gente, uma coisa importante aqui, ó, que nós estudamos lá, inclusive, esse mês passado, né? Durante a execução, né, o tempo que durar a intervenção federal, a Constituição não pode sofrer emenda. Lembram disso? É uma das limitações do poder constituinte reformador. Está lá no parágrafo, artigo 60, parágrafo 1º. Então, durante a execução da intervenção federal, ou seja, durante o tempo que a intervenção federal durar, a Constituição Federal não pode ser modificada, não pode sofrer emenda constitucional. Ok, gente? Dúvidas até aqui? Ok, professora. Alguém Não. vai dizer alguma coisa ou falar alguma coisa? Não? Então vamos retornar aqui no artigo para ver se está tudo ok. Tá? Hoje nós estamos estudando os parágrafos. Então vamos lá, vamos ver novamente. O decreto de intervenção, que especificará amplitude, prazo e condições de execução e no que couber nomeará o interventor, será submetido à apreciação do Congresso Nacional no prazo de 24 horas. Se não estiver funcionando, o Congresso será convocado extraordinariamente, também no prazo de 24 horas. Nos casos do artigo 34, incisos 6 e 7, dispensada a apreciação pelo Congresso Nacional, o decreto limitar-se-á a suspender a execução do ato impugnado, se essa medida bastar para o restabelecimento da normalidade. Cessados os motivos da intervenção, as autoridades afastadas de seu cargo a este voltarão, salvo impedimento legal. Ok, gente? Dúvidas em relação à intervenção federal? Ok. Muito bem. Uma última observação a respeito desse tema. Controle jurisdicional, ou seja, eu posso, é possível questionar a decretação de intervenção federal no Poder Judiciário? Nós sabemos que existe lá na Constituição Federal o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Lembram disso? Quer dizer o quê? Que toda vez que você estiver insatisfeito com alguma questão ou que você estiver observando uma ilegalidade, você sempre pode recorrer ao judiciário. Isto inclui a intervenção federal, ou seja, caso, né, o Estado, né, ou o governador, ou um partido político, ou o Ministério Público, sei lá, qualquer pessoa assim, que atua em nome da coletividade, observe que aquela decretação da intervenção federal pode ser questionada. Ela tem o direito de recorrer ao Poder Judiciário, né? Existe um controle jurisdicional da intervenção federal? Não existe. Ok, gente? Por quê? Porque o ato de decretação da intervenção federal é um ato político, é um ato de natureza política, tá? Então, cabe ao presidente da República avaliar nas situações que ele decreta a intervenção espontaneamente, sem provocação, ou no caso de hipóteses de solicitação. Cabe ao presidente da República avaliar critérios de conveniência e oportunidade na decretação daquela intervenção, tá? Ninguém pode entrar nesse mérito, tá? Chama-se mérito administrativo. O judiciário não tem competência para entrar no mérito administrativo, porque é um ato de natureza eminentemente política, tá? Agora, pode haver fiscalização do Poder Judiciário quando está havendo uma violação das normas constitucionais em algum momento do processo de decretação. Então, por exemplo, é necessário que se faça uma requisição. O presidente recebeu a requisição e não decretou intervenção. Posso questionar judicialmente? Posso, porque está violando um artigo da Constituição, tá? Ou então, o decreto tem que ser submetido à apreciação em 24 horas. Ultrapassou as 24 horas.
Posso recorrer judicialmente? Posso. Por quê? Porque está claramente havendo uma violação de um dispositivo constitucional referente ao procedimento de trâmite para decretação da intervenção federal. Ok? Nessas situações é possível, porque está havendo violação de dispositivo legal. Tá? Eu não estou entrando no mérito do presidente decretar ou não, ou no mérito daquelas pessoas que são as que têm competência para requisitar o presidente da República, caso elas não requisitem. Por quê? Porque a competência é delas e é um ato político. Nisso aí a gente não pode entrar. A gente pode entrar na violação de algum ato ao longo do procedimento, violação de algum dispositivo constitucional, tá? Então, violação das normas constitucionais que regulam o procedimento, tá? Ou no caso de que o decreto de intervenção não tenha sido aprovado pelo Congresso Nacional, né? E mesmo assim ela continua, ela dá continuidade. Nós acabamos de ver que quando o Congresso Nacional não aprova o decreto, a intervenção tem que cessar imediatamente. Se ela não cessa imediatamente, aí também cabe um controle, mas é um controle da legalidade, é um controle da aplicação dos dispositivos, e não do mérito em si da intervenção federal. Conseguem perceber, gente, a diferença? Né? Então, nesse caso, é possível questionamento. Agora, da intervenção em si, né, se é caso de intervenção, se não é, porque o presidente entendeu que é, mas não é, o Ministério Público está entendendo que não, o governador está entendendo que não, nesse caso, não cabe questionamento, ok? É mérito administrativo, é poder discricionário do presidente da República decretar ou não. Ou é mérito administrativo, é poder discricionário das autoridades que têm competência para requisitar a intervenção ou não. Se elas entendem que é caso de requisitar, elas requisitam. Se elas entendem que não é caso de requisitar, não adianta você ir lá no Poder Judiciário e falar, olha aqui, tem um caso aqui de requisição. Não, porque compete a elas, e aí é poder discricionário delas de entender que cabe ou não. Ok, gente? Ok, Dúvidas professora. até aqui? Não. Ok? Agora nós finalizamos o estudo da intervenção federal. Ok? E aí eu penso Ok. que a gente precisa fazer alguns exercícios, né? Também. Então, na próxima aula, nós faremos uma aula de resolução de exercícios, ok? Eu não vou mandar para vocês antes, não é a intenção que vocês fiquem fazendo exercício em casa. Nós vamos fazer juntos aqui na sala, né? Vamos chamar aqui de sala de aula. Então, nós vamos fazer junto aqui na sala de aula. Vai ser ótimo. Ô, professora, Oi. esse exercício que a senhora vai dar na próxima aula, durante a aula, vai valer ponto? Não. Todos os pontos que eu tinha para distribuir, gente, eu já distribuí, tá? Agora, os pontos que faltam, na verdade, eu não lancei nota ainda estou corrigindo os trabalhos que vocês me mandaram, tá? Mas não tem mais ponto para ser distribuído. Os pontos das próximas etapas agora é tudo prova, tá? Então, não tem mais trabalho nenhum valendo ponto. Ok? Professor, entendi. É só ter uma previsão já de quando vai colocar a nota no portal? Até o final dessa semana, eu espero. Então tá, Eu professor. Obrigado, tá? 3 exercícios e os trabalhos interdisciplinares, né? É muita coisa, mas estou corrigindo, já comecei. E espero que até o final dessa semana eu consiga fazer o lançamento todo no portal. Tudo bem? Ô, Tá, Noé, obrigado, professor. Oi. não seria melhor, eu não sei se para todo mundo seria melhor, você passar um questionário e a gente corrigir na próxima aula, a gente fazer o questionário e depois corrigir com você, não seria Ok. melhor, não? Porque aí vocês já fazem uma tentativa, né? Pelo menos assim a gente já vai tirando as dúvidas. Quem tiver dúvida já vai escrevendo do lado, Eu acho anotando, e depois a legal gente também, eu tira. concordo com a Vânia, porque tipo, a gente tenta resolver em casa aqui e na aula a gente vê o que a gente errou, o que a gente não interpretou As dúvidas que direito. tiver, A Ótimo. gente resolve normalmente, como a gente está resolvendo com a professora. Então, Mas amanhã tenta eu resolver mando em pra casa. vocês alguns exercícios, tá? E aí a gente corrige eles na quarta-feira, tá? A gente faz uma aula de correção de exercício. Não vale ponto. passa assim uns
umas 2 questões de cada, umas 2 perguntas de cada matéria, né, sua. E aí a gente vai fazendo em casa e depois a gente tira as dúvidas na próxima aula. Vamos por partes. Primeiro eu vou mandar só um exercício de intervenção federal. E aí, aula que vem, a gente faz uma correção dos exercícios de intervenção federal, tá? Depois, para as próximas aulas, porque, gente, na primeira prova, não vai cair tudo, né? Essa matéria não cai, por exemplo, intervenção federal não cai e nem competência cai. Tá? Então faz o exercício baseado na matéria da prova. Aí, matéria da prova é o quê? Nacionalidade, direitos políticos e organização do Estado. Então, faz o questionário, o exercício para a gente resolver, baseado na matéria da prova. Que aí, pelo menos, a gente já vai tirando as dúvidas. Vou fazer. Beleza, só que para a próxima aula, para a aula de quarta, eu quero fazer um exercício sobre intervenção federal, que é a matéria que a gente acabou de estudar. Aí a gente vai fazer um exercício sobre intervenção federal para fixar. Tá? Mesmo que mais para frente a gente faça novamente outros exercícios sobre intervenção federal quando estiver mais perto da prova. Tá? Mas quarta-feira nós vamos fazer um exercício sobre intervenção federal. Tá? E aí depois eu mando para vocês um exercício tratando de todas as questões que vão cair na prova, porque também já está perto, né? Aí aula que vem, semana que vem, a gente corrige esses exercícios da matéria que está perto da prova, ok? Ok, beleza. Então tá. Então, gente, por hoje é só. Um abraço a todos. Cuidem-se muito, usem máscaras. Não saiam de casa, só para coisas essenciais. E beleza. Abraço para todo mundo. Abraços. Até quarta. Boa noite, pessoal. Boa noite, gente. Acabou de sair o novo decreto do Bolsonaro aí, ó. Quê? Acabou de sair o novo decreto do Bolsonaro aí, liberando atividades de academia, barbearia. Ai, que bom. Ai, que delícia. Tô doida para me voltar. Que bom não, que péssimo. Que bom. Que bom nada.